Ok, pode continuar comentando aí, estavam falando sobre os artigos. Eu dei uma olhada em um deles, mas realmente foi logo depois. Hoje eu não reli nada. Né? Mas e aí, o que, que vocês viram de interessante aí que contribui para essa introdução? Dentro da introdução, eu encontrei sobre o index, né? E nesse discurso que ele coloca aqui no de 1960, Tá discurso muito baixo editorial, seu negócio, cara. Tem hora que não dá nem para ouvir. deixa eu trocar de fone. Pode ser algum ajuste no Windows, que às vezes o volume do Windows está baixo, do microfone. É, Tenta dar uma olhada aí. Às vezes é isso. Porque no Zoom não tem volume, mas no Windows tem. Na barra de espaço, embaixo do Windows, você consegue ajustar o som, né? Rolim, posso comentar enquanto você procura aí? sim? Então, aqui na introdução vai falar sobre espiritismo e espiritualismo. Aí o Rolim sugeriu da gente olhar na revista Espírita, na esperança de que a gente achasse o significado, né, dessas duas palavras, para a gente se enriquecer, para depois vir ler aqui a introdução. E o Rolim achou, e ele achou um dicionário lá da época, Kardec está comentando, né? Que esse dicionário universal, ele adotou a palavra espiritismo para ser colocado nesse dicionário, e daí vai dar o significado da palavra espiritismo, do termo espiritismo. E daí tem que ler, porque é riquíssimo, né? Porque daí ele vem falando o significado dessa palavra. E é como se resumisse, assim, né? O que é o espiritismo. Então, Mas assim, eu li e não me satisfez, assim, no sentido de espiritualismo, porque a minha curiosidade, a minha busca é de entender essa palavra no movimento espírita e na doutrina espírita e no mundo. Então eu tenho essa necessidade de entender essa palavra, porque várias pessoas fazem uso dessa palavra e às vezes eu me confundo, sabe? É isso aí. vamos ler então um pouco do começo, andar alguns parágrafos e ver o que, que ele já nos adianta no texto aqui. E depois, se for o caso, a gente pode abrir esses artigos em alguns pontos e dar uma pesquisada juntos aqui na Revista Espírita, em outros termos, né? O que, que vocês acham? Ó, Podemos? começa logo os três primeiros parágrafos, falam um pouco sobre isso, né? Vamos ver. Fala sobre uma introdução, né? Espiritismo e espiritualismo, que são dois termos aqui. Vamos embora dar uma lida? Vamos. Então vamos Sim. lá. Espiritismo e espiritualismo. Para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo, né, têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas da anfibologia, ambiguidade, né? Numerosas que geram ambiguidade, na verdade, esse termo aí. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Tá? Então ele define esse espiritualismo aqui, ser espiritualista. Então, por exemplo, os budistas são espiritualistas, né? Porque eles acreditam em algo além da matéria. Né? O hinduísmo também acredita em algo além da matéria. Né? O taoísmo também acredita em algo além da matéria. A Igreja Católica acreditava até um certo momento, depois parou de acreditar, porque o Papa mandou parar de acreditar, porque a rainha ficou chateada e ela não queria acreditar. Então,
por um tempo a Igreja Católica também acreditava na reencarnação. Então acreditou em algo além da matéria, você é espiritualista. Basicamente é isso que ele diz aqui, nessa parte aqui. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Ok? São duas coisas diferentes. Ou seja, todo mundo que acredita que há algo além da matéria, existe o além, existe algo depois, é espiritualista. Né? Até aí, agora, não crê que há espíritos e não crê que há comunicações com o mundo visível. Né? Isso necessariamente não é verdade nessas crenças. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, que foram criadas por Kardec, né? Nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, que é por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para espiritualismo a sua significação própria. Então, todo mundo que acredita em algo além da matéria é espiritualista. Ponto final. Se você acredita em espíritos e que existe comunicação, você é um espírita. E você usa a doutrina do espiritismo, que é aquela que acredita na comunicação com o mundo visível e invisível, né? O meu entendimento, por enquanto, é esse daí. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo, uma coisa equivale à outra, né? Tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, não espiritualistas. Ou, se quiserem, os espiritistas. Ele dá essa opção também. São duas palavras que não tem outra designação. Nenhum dicionário que eu saiba, na época que eu pesquisei, não tinha nenhum dicionário, na época, essas duas palavras, mesmo em francês, né? Aí ele criou uma designação diferente, porque não havia nada sendo estudado que fosse assim. Como especialidade, o livro dos Espíritas contém a doutrina espírita. Então ele já afirma que nessa obra é onde está contida a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo. Então ela é espiritualista, né, porque acredita que há algo além da matéria. Ponto final. Só por isso que ela é espiritualista. O espiritismo vai além disso e engloba outros aspectos, né? Do qual representa uma das fases. É essa a razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Aí ele explica por que ele chama de filosofia espiritualista, porque acredita em algo além da matéria, ou seja, ela não é materialista, ela é espiritualista. Basicamente é isso que ele começa aqui no início, né, a definir. Essa filosofia espiritualista, então, ela vai filosofar sobre a alma, né? Ela vai sobrevive a alma que existe além do corpo, né? Sempre. Porque tem o materialismo, né? Materialismo. Vamos supor, tem filósofos materialistas, que eles só pensam aqui agora. Não existe. Morreu, acabou e tal. Aí ele vai falar então dos filósofos espiritualistas, que acredita que há algo além da matéria, né? Não, mas ele não vai falar dos filósofos espiritualistas. Ele vai falar da filosofia espiritualista chamada doutrina espírita, que não foi falado por nenhum filósofo. É que ele nem faz comentários sobre o espiritualismo racional. Até aí não. Ele não faz comentário. A única coisa Aquilo que eu falei, ele usa os termos. A gente tem que ressignificar os termos que a gente lê no livro. Mas ele não explica o espiritualismo racional. Os termos estão presentes. Quando ele falar, ele está pensando no espiritualismo racional, porque os termos são esses. Ele não está usando os termos da época, entendeu? A
única coisa que a gente pode até pensar que ele está se reportando ao espiritualismo nacional é quando ele coloca aqui, com generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual representa uma das fases. Isso. Porque nós sabemos que o espiritualismo nacional ele estudava o homem encarnado. Mas acho que aqui ele está... Vai falar, estudar o homem encarnado. Pode ser, mas eu acho que aí que ele está meramente colocando o espiritualismo como sendo uma filosofia que acredita em algo além do corpo, algo além da matéria. Ponto final. É uma fase só, entendeu? Que ele vai além disso. Ele acredita que existe espíritos e acredita na comunicação entre os mundos. Só isso já vai muito além de qualquer outro, né? Vai muito além de qualquer outra doutrina que você quiser escolher aí. Não, você não tem... E por isso Kardec viu a necessidade de criar palavras e não pegar e usar o termo espiritualismo para encaixar a doutrina. Então ele viu a necessidade dele criar dois termos, né? Espírita e espiritismo. Ele criou o espiritismo. E até os espiritistas, ele fala aqui, ó. Espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Espiritistas, que é para seguir o espiritismo. Quem é da doutrina espírita pode ser um espiritista também. É porque não é muito usado, né? Mas segundo Kardec é válido. Que não existia, porque se você chamasse alguém de espiritualista, você vai confundir com outros grupos, entendeu? E o entendimento do espiritualista é restrito, porque ele acredita de que há algo além da matéria, só. E aí ele parou aí. Justamente. Parou aí. Então, por isso a necessidade de criar a palavra. Espírita e espiritismo. Chama atenção na Revista Espírita de 1860, maio, né, quando o cardeal Dunet ele coloca aqui no discurso dele. Mas hoje, como outrora, e certos erros como um eloquente publicista e no gênero humano, o espiritualismo é representado pelo cristianismo. Aí Kardec vem fazer um comentário em cima dessa frase do cardeal, né, chamando a atenção, se as pessoas não for observar, ele pode dizer que o cardeal está falando de algo que não é aquilo que realmente está dizendo. Ele não está falando sobre as manifestações dos espíritos. Sim. Uma das estratégias que a igreja usou, e você tem vários diálogos e contra-argumentações de vários da igreja católica, foi essa, né? Foi que Kardec estava falando de uma forma diferente, eles queriam dizer, né? Sobre a doutrina católica, entendeu? Que já eram basicamente muito próximas das coisas. Eles saíram também com essa estratégia. Aí é onde Kardec já rebate dessa maneira, dizendo, cuidado que não é a mesma coisa. Somente na época dele já não é mais, né? O catolicismo já está completamente desvinculado das ideias espiritualistas, né? Ele foi desvinculado das ideias. Satiro e Rolim, né? Então essa fala de que o espiritismo é espiritualista, mas o espiritualismo não tem nada a ver essa frase. Não tem nada a ver. Não, o que tem a ver na época pelo seguinte, porque você... Não estou dizendo na época, estou dizendo que o movimento espírita, né, começou a falar esse tipo de frase e tal. Não tem nada a ver essa frase. Em que frase? Lendo aqui agora não tem nada a ver. Por isso que Kardec, porque senão Kardec tinha usado a palavra espiritualismo. Ele não tinha inventado espírita nem espiritismo. Se fosse a mesma coisa, sim, mas não é. Então não tem nada a ver falar que o espiritismo... é espírita. Não tem nada a ver isso aí. Não, é aquela história de você ter... Por exemplo, é um equívoco isso daí, é um erro, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que é espiritualista, Umbanda, por exemplo, e eles não têm essas crenças de comunicação tão prontas como uma doutrina ou coisa parecida. Aí eles se misturam
E se dizem espíritas, mas eles não seguem o espiritismo, entendeu? Eles Então, não... mas na questão da Umbanda, Candomblé, todas essas doutrinas, né, que tem aqui no Brasil, eles se comunicam com os espíritos, mas eles não entendem, não sabem, não pesquisam a existência do mundo espiritual enquanto primitivo. A existência do mundo espiritual primitivo, que nós lá é a nossa primeira existência lá. Eles não entendem isso. Eles só se comunicam com os antepassados, sabe? Os antepassados, os espíritos se comunicam, os antepassados deles. Entendeu? Mas assim, existe uma diferença muito grande da doutrina com, por exemplo, a Umbanda. Por exemplo, em outras religiões ancestrais havia comunicação aceita entre os mundos, mas entende? Não é exatamente uma comunicação, é uma imaginação. Então, por exemplo, lá no Zen budismo, até hoje se acredita, né? O budismo acredita nisso, de que você pode voltar como um inseto, e como um inseto, entende? Você tinha a mesma inteligência de quando você era um ser humano anterior. E você pode voltar como ser humanos agora. E aí eles tentavam se comunicar com os insetos, por exemplo, né? E existem alguns tratados que mostram eles se comunicando de alguma forma lá com os insetos, né? Quer dizer, então isso não é uma verdadeira comunicação, entendeu? Pode ter muito animismo nisso, de você acreditar que você está falando com o espírito e você não está falando. E ao mesmo tempo, eu acho que o ponto central da diferenciação, a gente sabe, se você for lá na frente, né, é justamente como é que você vai ter uma consequência moral dessas conversas. Não existe uma consequência moral. Você não consegue chegar numa consequência moral quando você está num diálogo com um espírito no ambiente umbandista, entendeu? Não quer dizer que... Não é porque como é que é preto velho. Meu centro espírita recebe um preto velho. Ele se designa como preto velho, né, nas mesas mediúnicas. Não é porque o nome dele é esse, né, mas é porque lá você não... É uma comunicação de pouca relevância, de muito pouca relevância e significado. Muito reduzida a conversas supérfluas, vamos dizer assim, se você for olhar. Eu até ouvi um especialista, defensor de tese sobre essas doutrinas, né, que tem aqui muito no Brasil, que vieram da África e tal, mas que diz que é muito variada, é muito variada. Eles se comunicam com os antepassados, os antepassados que já desencarnaram. Então, eles mantêm essa comunicação com os antepassados. Mas aí é candomblé. Aí, cada espírito no seu grau evolutivo. Então, tem espírito lá que se diz antepassado, aí você pergunta para ele assim, eu quero um emprego, você pode me ajudar? Aí ele vai falar assim, eu vou te ajudar a arrumar um emprego. Né? Aí, eu tô doente, você pode me ajudar? Eu vou te ajudar. Então, espíritos antepassados. Não, né? São espíritos familiares, tudo antepassados deles. O candomblé, eles têm, como você falou, tem várias correntes de candomblé. E tem é muito diferente da Umbanda, né? São duas coisas diferentes. O candomblé é origem africana. Deuses africanos, ligados à natureza, inclusive. Né? E isso daí é muito diferente de você receber espíritos de parentes, que são Umbanda. Existe uma mistura aí, uma confusão, já começa aí. Tem gente que se diz de Umbanda, de Candomblé, e não é de Candomblé, é de Umbanda. Mistura catolicismo no meio, porque Umbanda é Candomblé misturado à miscigenação que houve no Brasil. A Umbanda né? Ela, inclusive, se define dessa maneira. Né? Ela pega do Candomblé, mas ela pega também de outras religiões, principalmente do catolicismo. Né? Assim, que é completamente diferente de Candomblé. Os rituais são diferentes, tudo é diferente. Né? Mas eles são espiritualistas? São espiritualistas no sentido que acreditam em algo além. Ponto final, entendeu? Eles acreditam que eles estão conversando com os espíritos antepassados ou com esses espíritos da natureza, que é o que você falou. Justamente.
que é uma lógica muito próxima com escritos antigos, entendeu? Do Zen budismo, etc. Mesma coisa, eles acreditam. Óbvio que eles têm maneiras que eles dizem poder conversar com os espíritos, mas não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum fato, tanto que não nasceu nenhuma obra deles. As obras foram revelações, né? Revelações que vieram para alguém, né? Foi Buda que recebeu as revelações e ajudou a escrever aqueles textos todos em sânscrito, né? Ele meditou durante não sei quanto tempo e aí pá, recebeu as revelações de Deus, né? De um Deus, esqueci o nome que eles dão. Então, por exemplo, né? Então, mas acho que o ponto aqui é esse, é que existe uma diferença, então, e o espírita é único, ou seja, a doutrina espírita o espiritismo é o espiritismo. É o espiritismo. Eu em cima dessa questão de espírita, né, e outras crenças que muitas vezes os companheiros fazem confusão, nessa revista Espírita de fevereiro de 66, o Espiritismo segundo os Espíritas, uma colocação do rapaz que foi entrevistado, o senhor que foi entrevistado para o jornal, e ele coloca uma coisa que me chamou muita atenção. O objetivo de tal moral é ser praticada, né, a doutrina espírita. Mas essa, sobretudo, tem essa condição como absoluta, porque ela denomina espíritas não os que aceitam os seus preceitos, mas apenas os que ponham em prática os preceitos em ação, em prática. É isso mesmo. É onde, por exemplo, aí nasceu no movimento espírita aquela palavra de simpatizantes, né? Isso. Tem muita gente que vai nos centros e aí é simpatizante. Por quê? Porque ele aceita as ideias, mas não coloca em prática as ideias. Então você é um simpatizante. Bem simples assim. Mas aí vocês percebem que começa... Tem que tomar cuidado com essas ideias, que até onde não começa aquela história do iniciante e do iniciado, entendeu? Porque você aí tem uma evolução. Eu já vi em centro espírita, aonde se você é um simpatizante, você não pode fazer certas coisas. Porque você não é o iniciado. Você tem que ser o iniciado. O que eu faço para ser o iniciado? Aí vai mudar, as regras mudam de centro para centro. Né? Tem que ter estudado o livro dos espíritos. Você já estudou o livro dos espíritos, entendeu? E se você estudou, aí o cara vai pedir anos de frequência, de doutrina, né? No mínimo uma vez por semana, ver doutrina, aí vai mudar para cada um. Que é uma coisa que o espiritismo nunca pediu para ninguém, né? Quer dizer, nunca... Então, você... Né? Quer dizer, se você, por exemplo, nós já estamos aqui há tanto tempo sem do centro espírita que nós não vamos na doutrina faz um tempão, né? Que a gente não vai numa doutrina. Então nós somos nada, não somos mais espíritas, pela regra de muito centro espírita aí. Sim. Então, vamos lá. Vamos para a parte 2, que acho que é bem interessante, né? Sim. Alma, princípio vital e fluido vital. A outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral. E tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio evitaria muitas discussões, com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida, orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito, e não uma causa. Ou seja, o materialismo vê a alma como sendo algo a mais, uma característica, um efeito do corpo que existe. Quando o corpo para de existir, a alma para de existir também, né? É esse entendimento claro.
Vamos lá. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes, durante a vida após a morte. Cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar, de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É esta uma variedade do panteísmo. No panteísmo são múltiplos deuses, né? Que nascem do... Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva, independente de qualquer ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Né? Então, será que é aí que está falando dos espiritualistas racionais? não, É aí. pode Eu acho que ser, pode ser, mas aqui eu acho que ele está ainda falando dos espiritualistas como sendo aqueles que acreditam além da matéria. Tá certo, o espiritualista acreditava nisso, o racional acreditava nisso. E eles não usavam. Vamos um pouco além. Sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, significação tríplice, e cada qual está com a razão, segundo o seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para três ideias. Aí Kardec começa aquelas explicações de começar a ressignificar as palavras todas, né? É por isso que ele já parte logo com a palavra alma, né? Para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção, e o que importa é esclarecer. Pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Ok? Faz sentido, né? Uhum. Ou seja, a alma é uma coisa imaterial e individual e sobrevive ao nosso corpo. Ela existe no ser material, mas ela sobrevive depois que o corpo se acaba. Ainda que este ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, seria necessário um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial, para cada uma das duas outras ideias, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, essa ideia é a mais comum. Ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado
do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como vemos os corpos inertes absorverem a luz, este seria então um fluido vital, que segundo certas opiniões não seria outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Aí ele começa a casar o conceito científico da época, entendeu? Trazendo a questão da vitalidade. Só para lembrar vocês, um exemplo que eu acho legal é o seguinte, é mais ou menos assim, a vitalidade de uma maçã pode ser absorvida por você se você comer a maçã. Isso não é verdade. A vitalidade de uma maçã, ela não é absorvida pelo fato de você comer a maçã, e sim pelo fato de que a parte daquela matéria que foi comida passa por uma transformação físico-química que te dá energia. Mas isso não é vitalidade. Energia, essa energia que alimenta o seu corpo e mantém ele vivo, não veio de uma vitalidade geral, né? Quer dizer, hoje a gente sabe disso. Na época era a hipótese que eles tinham do fluido vital. Ou seja, ele já começa na questão da alma aqui a evoluir para a questão do princípio vital, que era a ideia da época, né? E aí já chega no fluido vital. Princípio é genérico, né? Algo que você não explica, é um princípio. Ah, isso é o quê? Isso é água? Isso é... Não sei, é um princípio. É uma coisa que eu não sei distinguir. Aí ele pega o termo vital, mas ele evolui para a ideia da época do fluido vital, que é um equívoco que ele dispensa mais adiante, né? Aqui também parece que ele está falando, ele está justificando de por que não existe a alma. Porque o que anima o corpo físico, o corpo animal, né, é esse princípio vital, não a alma. Então é uma tese materialista. Não, ele na verdade aqui, ele está dizendo o princípio aqui, vital, quem mas fala ele disso definiu que a alma é um ser imaterial. Aí ele na época, o que ele tinha de melhor é justamente isso. Era um princípio vital, ou seja, era um princípio vital que mantém você vivo. Tanto o homem quanto as plantas, é tudo. Então, assim, ele não parte do princípio que é a alma, um ser inteligente. É o princípio vital. Se eu falo, ando, gesticulo, tudo, o que está agindo em mim? É o princípio vital. É o que dá vitalidade ao corpo, que é independente do corpo. Vamos mais à frente que ele pode falar mais alguma coisa aqui, né? Mas só lembrando que essa ideia era uma hipótese da época que ele deixa claro aqui, ó. Esse seria então o fluido vital. Segundo certas opiniões, não seriam outras coisas senão o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético. Outros chamam de fluido nervoso. Por quê? Porque a ciência da época se referia dessa maneira. Aquela história, a famosa história das bolinhas também, né? Vamos lá. Ele está numa hipótese, ele não afirmou nada ainda. Percebe? Tem que saber ler Kardec, porque aqui ele não está afirmando. Ele está colocando as ideias. Isso, as ideias da época. Ele ainda não afirmou nada, né? Ele só está colocando hipóteses viáveis. Seja como for, há um fato incontestável, tá vendo? Não está claro, mas tem uma coisa que é incontestável, pois resulta da observação. É que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Né? Ou seja, a vida material é independente do... São duas coisas separadas, né? Então, ele está falando nos seres orgânicos. Justamente, material. Os seres orgânicos. O seu corpo independe da alma. Ele pode morrer, a alma continua existindo, entendeu? A alma usa o corpo, mas a alma não depende do corpo, entendeu? Para poder usar. Ele está falando aqui também que o corpo não depende da alma, da inteligência. Ele depende só desse fluido orgânico aqui. Sim, mas eu posso. Pensa realista. Pois é, mas aí é aquela história. Eu posso pegar um corpo e posso jogar energia nele e ele sai mexendo os músculos. Não tem alma ali.
É o teste que o Paulo fala que eles fizeram na RAM, né? Justamente. Então, são duas coisas independentes. Ah, mas aí vai morrer. Isso é outra história, que morre antes, deteriora, não interessa, é independente. Eles se unem, né? Então, é uma hipótese que é viável. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, que é a espécie humana. Então, ele justifica, né, de que há um senso moral na espécie humana. Isso diferencia o homem, o ser humano, de todas as espécies que existem de animais do mundo. Né? Isso aí parece ficar claro. Na ciência da época já estava claro isso daí. Vamos lá. Ele está falando assim, enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de senso moral. Então, entre as espécies orgânicas, né? Sei lá, as plantas, porque tem inteligência instintiva, né? Por exemplo, o girassol, que ele vai no sentido do sol. Aquele João de Barro constrói a casinha dele, inteligência, né? Sim. E os animais, a inteligência instintiva dos animais, mas ele está falando e pensamento, há uma dotar e pensamento. Há uma dotada de um senso moral especial, que no caso é o ser humano. O ser humano é dotado de um senso moral especial. Então, por exemplo, se o como é que é o nome? O João de Barro tivesse senso moral, talvez ele construísse uma casa com 4 andares, sauna, etc. Para poder usar em horários diferentes do dia, voltado para o norte, voltado para o sul. Não é o caso, né? Porque o senso moral é uma inteligência maior. Você requer uma superioridade, né, maior de pensamento, né? Um pensamento ele já diferencia. Existe o pensamento instintivo e existe o pensamento mais evoluído, que é o da raça humana, né? Do ser humano, da espécie humana, é melhor dizer, né? Foi isso que eu entendo. Você pode distinguir, né? O que é bom e o que não é. Mas aí ele está tentando colocar o que ele consegue deduzir que existe, né? Isso. Ele lá em cima colocou a hipótese do fluido vital, que ele só resolve lá na frente. Então vamos lá. Compreende-se que... Eu acho que o Kardec está listando aqui para nós o pensamento da época. Isso. Sim, é isso mesmo. Ele está tentando usar o conhecimento, é o que eu falei, né? Compreende-se que, com uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo de ser material distinto, ao qual dará qualquer outro nome. Se encaixa, não é as ideias deles, o que você falou, não é completa, mas elas podem ser abrangidas pela nossa definição, né? Ao qual dará um outro nome. Assim, essa palavra não representa uma opinião. É um proteu. Peraí, proteu o que é? Eu ia olhar o significado, mas esqueci. Homem que muda facilmente de opinião, de hábitos e de modos. Né? Proteu. Então é uma opinião, é um proteu, é uma coisa que muda de lado, né? Que cada qual ajeita ao seu modo e que dá origem a tantas disputas intermináveis. Né? Evitaríamos igualmente a confusão, mesmo empregando a palavra alma nos 3 casos, desde que lhe ajustássemos um qualificativo para especificar a maneira pela qual a encaramos, ou a aplicação que lhe damos. Ele está evoluindo na ideia do que é a alma. Ela seria então um termo genérico, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiram pelo atributo como o gás, por exemplo, que distingue ajustando-se-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto. São 3 tipos de gases, né? Poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital. Tá vendo que ele está tentando achar um termo para falar dessa coisa que
traz vida para o corpo, né? Mesmo sendo diferenciada entre os animais e a gente, o ser humano, a espécie humana, para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade. Então ele criou uma hierarquia aí, né? Após a morte. Como se vê, tudo isso é questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. Dessa maneira, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria de animais e do homem. E a alma espírita pertenceria somente ao homem. Uhum. É um prefácio, né? Em que ele já tinha feito o livro dos espíritos. Então ele já distingue de alguma forma o espírito, né? Acreditamos dever insistir tanto mais nessas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, devendo repetir frequentemente a palavra alma no curso dessa obra. Tínhamos de fixar o sentido em que a tomamos, a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao princípio objetivo dessa instrução. Então, a alma é o quê? A alma é um ser individual, é aquilo que ele definiu, imaterial, que sobrevive ao corpo humano. Né? E aí ele distingue que tem 3 tipos de alma: vital, intelectual e espírita, sendo a espírita a mais elevada, né? Categoria mais elevada da alma. Então, quando falar de homem, você está falando da alma espírita, né? Da alma mais evoluída que existe, que abrange tudo que tem nas outras. Meu entendimento é isso aí. Aqui ele registrou os 3 entendimentos que se tinha até então sobre a palavra, aliás, 2 entendimentos, né, que se tinha da palavra alma. E daí ele pega e dá um 3º entendimento, segundo o Espiritismo, a palavra alma. Porque senão, às vezes, a gente vai conversar com uma pessoa que não tem esse entendimento que a doutrina espírita adotou, e aí fica uma conversa de doido, né? Você está falando uma coisa, a pessoa está falando outra e ninguém se entende. Então, quando ele fala assim, ó, a alma para nós espíritas é um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Mas então, toda vez que a gente falar de alma é nesse sentido. Se eu não me engano, lá na Gênese, você tem uma definição de alma de uma forma mais complexa. Kardec chegou lá na alma. Ele já vai mais especificamente na alma da espécie humana, na nossa alma, né? E ele tem uma definição lá. Temos que dar uma pesquisada lá, porque se eu não me engano é lá na Gênese que tem. Porque aqui quando ele fala assim, ó, a alma vital, aí qual é o entendimento dessa alma vital aqui? É que se o corpo morre, ela morre. E é materialismo. Não. Aí ele fala intelectual. Alma vital seria a planta. Se o corpo morre também, acabou a intelectualidade, acabou. E a alma, segundo o Espiritismo, não. Não, todas as almas sobrevivem ao corpo. A diferença é um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. É um ser. O que ele diz, mas aí eu acho que ele diz o seguinte: é um ser independente, individual. Então ela não morre. Ela sempre existe. A diferença que eu acho que ele dá, dentro do exemplo que ele deu, é o seguinte: a vital, por exemplo, ela reside nas plantas. Mas se a planta morre, morreu. Não, se a planta morre, a alma não morre. Segundo ele, a alma não morre, a alma vital sobrevive à planta. Mas de que maneira? É onde ele fala. De repente, ela se junta a um Deus universal ou coisa parecida, porque ela não tem individualidade, lembra? Ela não alcança a individualidade, mas ela continua sendo uma alma, algo que sobrevive à morte. A alma, por definição, sobrevive à morte. Entendeu? Que se você for pensar na evolução do espiritismo, o que a gente diz? Só há individualização da alma quando a gente está na espécie humana. Os animais não têm alma individualizada. Isso é uma condição que a gente estudou na Gênese e está estudando agora no Céu e Inferno, principalmente, que mostra o quê? Existe a moral que nos ajuda a nos individualizar.
essa questão da parte moral nossa, que não existe nos animais. Animal tem inteligência, mas ele não é uma alma individualizada, ele não tem uma história. Você não tem como se lembrar quando você era um cachorrinho, porque você não tinha uma alma individualizada. Ah, e como é que isso acontece? Não conheço nenhum lugar da obra de Kardec que se aprofunde isso. Mas não há individualidade, isso a gente sabe que ele diz. Né? E ele vai estudar a alma individualizada. Então, se eu não me engano, lá na frente, temos que olhar isso aí. Ele chama a alma como sendo um espírito individualizado. Um espírito que lembra e que acumula experiências e que acumula aprendizado. Logo a espécie humana, entendeu? Que tem. Tanto que depois o próprio Paulo de vez em quando, e o próprio Kardec, né, ele se refere lá na frente na Gênese ao princípio espiritual, lembra? Então plantas e animais têm princípios espirituais. Ele já criou ele falou, não dá para determinar se tem ou não, mas são princípios espirituais. Existe alma e são princípios espirituais. Ponto final. Ah, mas a planta tem inteligência? Não. Ela desenvolve reflexos. Instintiva. Vamos dizer. E o animal? O animal já tem uma inteligência dentro. Aí justamente. É uma inteligência instintiva, muito mais apegada ao instinto ou até à emoção. Ponto final. Acabou. Morreu aí. Entendeu? E aí a gente não. A gente já tem uma individualidade própria e a gente pode se desenvolver e lembrar do que aconteceu. Lá na Gênese é onde isso é explicado. E o termo vital some. Por quê? Porque a vitalidade, o que a ciência do homem descobriu? A vitalidade, ela não vem da alma. A alma não dá vitalidade para você. A alma é o princípio inteligente. Não é isso que diz lá na Gênese? A alma é o princípio inteligente. O que dá vitalidade para nós são as células que processam os alimentos, retiram a energia deles, entendeu? É o que você come, é aquilo que... Porque se a alma desse vitalidade, eu não precisaria comer, por exemplo, né? A alma alimentaria o meu corpo, por exemplo. Então ela não dá vitalidade. Isso ficou cientificamente comprovado, né? Ou seja, eu consigo ver as reações químicas de uma célula na época. Eu já conseguia ver lá uma molécula se alimentando de outra e tirando energia e sobrevivendo, se você, né? Ou morrendo se ela fosse isolada, coisa parecida assim. Então, acho que é por aí. Vambora que é só a introdução. A gente vai estudar tudo isso mais adiante. Satiero, Fala. só para ilustrar, no livro Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, ele traz um vocabulário também, alma. Tá? E ao invés de ele usar a palavra alma para vital ou intelectual, ele usa princípio vital e princípio intelectual. Tá? Sim. Que a alma, espírito ou simplesmente alma, é o ser imaterial, distinto e individual, unindo ao corpo, que lhe serve de voltório temporário, isto é, o espírito no estado de encarnação, que pertence apenas à espécie humana. Ele vai abandonando o termo vital, né? E principalmente fluido, e lá na Gênese ele não usa mais, né? Ele usa princípio perispiritual, é a evolução que ele chegou e a afirmação que ele faz, que existe um princípio espiritual e nós temos um princípio perispiritual, né? Ou seja, e aí lembra sempre o seguinte: princípio não é algo distinto, ele não sabe dizer o que é, os espíritos não nos disseram e nós não temos acesso ao mundo espiritual para saber qual é isso, né? Nunca pode esquecer isso. A gente não tem nós não somos o perispírito, né? A gente não vê o perispírito, só vai ver o perispírito quando a gente desencarnar. Aí a gente vai ter a percepção do perispírito, uma percepção que é diferente da que o corpo nos dá.
né? Então você não tem isso daí. Mas ele tira essa questão da vitalidade também por essa questão que eu falei, né? Não é vital. Por quê? Porque a vitalidade, a ciência descobriu que ela vem do próprio corpo, das próprias relações químicas e físicas que se comportam no corpo humano. Eu como uma coisa, me alimento, gera energia. Se eu não comer, não gera energia. Então tem uma coisa química que transforma certos alimentos, né? Pedra eu não consigo transformar, mas certos alimentos eu transformo em uma energia que alimenta os meus órgãos e mantém eles vivos, né? Ou a respiração também, né? O próprio ar, eu consigo me alimentar pelo ar, né? Mas essa questão, fora isso, a alma não traz vitalidade. Esse é um ponto importante. A alma não traz vitalidade. Não existe vitalidade na alma em si, e sim no organismo, no orgânico, no organismo que está ali, que se montou de uma determinada... Uma planta não recebe vitalidade da alma. Ela recebe vitalidade pela montagem orgânica que ela tem. Entendeu? Pelo sol, pelo solo. Sim, mas aí ela tem um mecanismo que permite captar o sol e fazer uma transformação em fotossíntese. Entendeu? Ela não é a alma que faz. Isso aí é o orgânico que faz. Sim. O nosso corpo é um animal também. Então ele faz isso também. Ele pega nutrientes na água, pega nutrientes no sol e pega nutrientes dos alimentos. Sim. Isso. Vai ser transformado em energia, ela não vai depender da instintiva do nosso corpo. Ou seja, o que é um espírito? Lá na frente ele vai descartar o aspecto vital do espírito humano. Ele vai chamar a atenção do quê? O que é o espírito? O espírito é aquilo que traz, no caso do homem... O espírito é o princípio inteligente. Justamente, é o que traz a inteligência, e no caso do homem, lhe dá uma individualidade. Isso é importante, entendeu? Que exige, que permite que ele se desenvolva, guarde experiências e siga um caminho lembrando-se do que aconteceu, das experiências que ele passou e tudo mais. Tá? Vamos embora, mais à frente vai ter perguntas só sobre isso. Mais um pouquinho. Só um momentinho, Vamos lá. Satiro. Aqui no 2, né, no começo, ele fala a divergência de opiniões sobre a natureza da alma. Né? Então, cada um tem a sua explicação. Ele tirou duas aqui, né? Duas explicações sobre a natureza da alma. Aí um falou que a natureza Cadê a parte que ele fala? Lá no começo, né? A natureza pode ser de natureza vital, aí a outra de natureza intelectual. Então, ele vai deixar bem claro para a gente não trazer esse conceito de alma de outras ideias, trazer para a doutrina espírita. Então, para a doutrina espírita, ele deixou bem específico aqui o que seria o entendimento de alma. Isso. Um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. É isso aí. O materialismo atrela muito a vitalidade, né? Ou seja, quando o corpo acaba, a alma some, desaparece. Então vamos lá. Esse aqui é maior, a gente pode começar hoje e a gente acaba depois. A doutrina e seus contraditores. A doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e seus contraditores. Tentaremos responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor das razões em que se apoiam, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou posições firmadas, mas sinceramente desejosas de se instruírem. E lhes demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Recordaremos inicialmente, em breves palavras, a série progressiva de fenômenos que deram origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi um movimento de objetos. Designaram-no vulgarmente com o nome de mesas girantes ou danças das mesas.
Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se teria repetido nesse país, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, como ruídos insólitos e golpes desferidos sem uma causa ostensiva, conhecida. Dali propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio provocou muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências em breve não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Se esse fenômeno se tivesse restringido ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, e mesmo todas as propriedades dos que já conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que oferece ao homem, e para dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, portanto, nada de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas aumentando o poder de ação parecia dar apoio a essa teoria, porque se poderia considerar essa reunião como uma pilha múltipla, em que a potência corresponde ao número de elementos. O movimento circular nada tinha de extraordinário, pertence à natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, estar em face de um pequeno reflexo no movimento geral do universo. Ou melhor dito, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente nos pequenos objetos e em dadas circunstâncias uma corrente análoga a que impulsiona os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, conduzido numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, suspenso e mantido no espaço. Não obstante, nada havia nesses fatos que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Supondo que os ruídos insólitos e os golpes não fossem efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, poderia ainda muito bem ser produzidos por acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos. Até esse momento, como se vê, tudo pode ser considerado no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. E sem sair dessa ordem de ideias, ainda haveria matéria para estudos sérios, digna de prender a atenção dos sábios. Por que não aconteceu assim? É penoso dizer, mas o fato se liga a causas que provam, entre mil outras semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências talvez não lhe seja estranha. Que influência não teve uma simples palavra, muitas vezes sobre coisas mais graves? Sem considerar que o movimento poderia ser transmitido a um objeto qualquer. Prevaleceu a ideia da mesa, sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em torno de uma mesa que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são às vezes tão pueris que não seria impossível certos espíritos de elite se julgarem diminuídos, se tivessem de ocupar-se daquilo que se convencionaria chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e caracterizado por um nome burlesco, estivesse ainda relegado ao lado da varinha mágica.
Qual sábio que não se teria julgado diminuído ao ocupar-se das danças das rãs? Essa aqui eu não estou entendendo. Né? Talvez seja aquelas experiências, né, com as rãs, né? Alguns, entretanto, bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhe ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à sua expectativa. E por não se ter produzido constantemente à sua vontade e segundo a sua maneira de experimentação, concluíram eles pela negativa. Malgrado, porém, a sua sentença, as mesas, pois que há mesas, continuam a girar, e podemos dizer, com Galileu, contudo elas se movem. Dizemos ainda que os fatos se multiplicaram de tal modo que tem hoje direito de cidadania e que se trata apenas de encontrar para eles uma explicação racional. Né? Existiam as mesas girantes na França e nos Estados Unidos. Pode-se induzir qualquer coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir sempre de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a determinadas condições e devemos negá-los porque não se produzem fora delas? Devemos estranhar que o fenômeno do movimento de objetos pelo fluido humano tenha também as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, firmado no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos comuns, sem considerar que, para fatos novos, pode e deve haver novas leis? Ora, para conhecer essas leis é necessário estudar a circunstância em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode ser feito sem uma observação perseverante, atenta e por vezes bastante prolongada. Mas, objetam algumas pessoas, há frequentemente fraudes visíveis. Perguntaremos inicialmente se estão bem certas de que há fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não conseguiram aprender. Mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física, fazendo experiências por um destro escamoteador. E mesmo supondo-se que as fraudes tenham ocorrido algumas vezes, seria isso razão para negar o fato? Deve-se negar a física porque há prestidigitadores que se enfeitam com o título de físicos? É necessário aos demais considerar o caráter das pessoas, o interesse que elas poderiam ter em enganar. Seria tudo, então, simples brincadeira? Pode-se muito bem brincar um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão fastidiosa para o mistificador como para o mistificado. Haveria, além disso, uma mistificação que se prorroga de um extremo a outro do mundo. E entre as pessoas mais graves, mais vulneráveis e esclarecidas, alguma coisa pelo menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Ele está narrando o início, né? E colocando questionamentos que eram naturais que existissem, né? Acho que agora ele vai entrar em outros aspectos que mostram a pertinência dos efeitos, né, das mesas girantes. Então vamos continuar lendo. Manifestações... Só um momentinho. Ele descreveu aqui, tanto que ele citou a física, citou Galvani e tal, porque estavam acontecendo fenômenos que os contraditores eles estavam tecendo justificativas para aqueles movimentos e tal, né? E aí Kardec, me parece que ele vai descrevendo, né? Poderia ser isso, poderia ser aquilo outro. Como que se deu com a luz? Como que foi a princípio, quando, né, se falou da luz e aí as pessoas fazem conjecturas, mas depois se descobre exatamente como que se dá o processo da luz. Então, acho que ele está chamando a atenção para esses fenômenos, né? Que a pessoa ela já quer logo dizer o que é e o que não é.
Ela não aguarda, né? É que Ela não quer entendimento, ela diz se é ou se não é. ela faz conjecturas que são viáveis de serem aquilo, mas pode não ser aquilo, pode ser uma outra coisa. E aí a pessoa não segue, a pessoa só diz que isso aí é algum efeito da energia elétrica. Isso aí é algum efeito de algum mágico, um prestidigitador que fez isso acontecer. Ou seja, tinham diversos argumentos que ele mostra que são válidos até um certo ponto, né? Agora ele vai dizer por que são válidos até um certo ponto, se eu não me engano. Quando ele fala das manifestações inteligentes. Né? Não quer dizer que não houvesse aqueles caras que eram enganadores. A gente sabe que houve. Né? Que se abusavam, cobravam e chegavam lá. Nos Estados Unidos tinha um monte que Não, era só na própria enganar. França, né? Não dava para acontecer esse fenômeno. Na própria França também teve isso, né? Depois teve. Então... Eu acho legal que Kardec fala aqui também, ó, é necessário, ademais, considerar o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Então, assim, quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse movimento da mesa girantes? Né? Qual era o caráter delas? Qual era o interesse delas? Então esses contraditores já julgava tudo sem considerar aquelas pessoas que estavam envolvidas. Justamente. Né? Tinha pessoas não sérias envolvidas em alguns lá que até mesmo que cobrava, né? Era como show, né? Venham ver as mesas girantes. Daí as pessoas pagavam ingresso e ia lá ver. E era tudo truque. Sim. Né? Agora, esses que Kardec está falando é o início lá da manifestações dos espíritos. Ele tá se envolvendo, ele é uma pessoa séria, ele está se envolvendo ali. Então, por isso ele fala, né? É necessário, ademais, considerar o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Mas ele vai falar agora, ele complementa o conceito, né? Manifestações inteligentes. Aí ele continua, que é a evolução que ele mesmo chegou à conclusão. Não era só os fenômenos por ser físico. O que chamou a atenção dele pelos fenômenos inteligentes. Isso. Se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento dos objetos, teria permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocarem na pista dos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, oferecia um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Mas haverá realmente, nesse caso, uma potência inteligente? Essa é a questão. Se essa potência existe, o que é ela? Qual a sua natureza e a sua origem? É ela superior à humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes verificam-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam segundo que se havia convencionado por sim ou por não à questão proposta. Até aqui nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia crer no efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. Dando ao móvel um número de ordem de cada letra, chegava-se a se formarem palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocaram a admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio. Deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos,
como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas, para se conseguir uma base ao raciocínio, mas neste caso não foi o que se deu. Interessante, né? Quer dizer, os próprios espíritos que nomearam e se apresentaram, né? Eu sou um espírito. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptar-se um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. A cesta posta sobre uma folha de papel é movimentada pela mesma potência oculta, que faz girar as mesas, mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos em que foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vá buscar no quarto, ao lado, a cestinha, prenda nela um lápis, coloque sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase: isto que eu vos disse proíbo-vos expressamente de dizer a alguém. Na primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não sendo mais que um simples instrumento, sua natureza e sua forma não importam. Procurou-se a disposição mais cômoda, e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A cesta ou a prancheta não pode ser postas em movimento, senão sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, e que, se designadas pelo nome de médiums, ou seja, intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que produzem esse poder estão ligadas a causas ao mesmo tempo físicas e espirituais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiums de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Então, tá aí porque que é uma manifestação inteligente, né? Quer dizer, ela dizia coisas que não tinha como um objeto dizer para você, né? Então existe um espírito do lado de lá que está conversando com a gente e que é uma inteligência, né, individual. Né? Tanto que vários apareciam. Começou o espiritismo. Por isso que Kardec levou a sério a brincadeira, né? Quando ele viu isso acontecer. Outra coisa que ele vem demonstrar para nós aí, o Satiro, que a evolução do conhecimento. A evolução, não, até da comunicação, né? Da forma da comunicação dos médios. E conhecimento. Porque a partir do momento que eles participaram daquele momento das mesas girantes, tá? E foram permanecendo e concluindo ali alguns trabalhos, né, como as batidas, né, foi-lhe mostrado, né, que haveria outras possibilidades, né, os próprios espíritos. Justamente. E você vê, Kardec, logo depois, né, Kardec já começou a se valer de duas garotas, que eram médios, né? A gente vê no filme, vê tudo isso, na peça de teatro. E no livro dos médios você tem manifestações tipo aquela da folha de papel em branco numa gaveta, né? Também. Não tinha nenhuma caneta lá dentro e a folha sai completamente escrita, né? Quer dizer, o poder pode chegar a você produzir marcas do papel
sem sequer usar um objeto, usando só o poder da concatenação, sei lá, de moléculas ou coisa parecida que fazem uma escrita aparecer no papel. Tem um nome para isso, né? Então, óbvio que parece que o médium influi nisso, né? Como ele mesmo diz aqui. O médium influi nisso. Tem os mais desenvolvidos, os menos desenvolvidos. Embora não dê para distinguir se é jovem, se é velho, se é homem, se é mulher, se é criança. Não dá para distinguir isso. Essa distinção não existe, né? Ela não... Assim como tinha mulheres mais velhas, tinha homens mais velhos e tinha crianças fazendo a mesma coisa. Então, era médiums. E médiums, como diz ali, intermediários, né, entre os dois mundos. Pessoas que tinham capacidades específicas, os espíritos disseram, para poder fazer isso. Então, devagarzinho a gente chegou lá, né? Aí, ó, desenvolvimento da psicografia. Deixa eu ver se dá para ler isso aqui. Dá para ler isso aqui. Vamos lá. Desenvolvimento da psicografia. Mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão. E o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É esse hoje o meio mais comum. Tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem um concurso da mão do médium nem do lápis. Aquilo que eu falei, né? Verificando o fato, um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento. Podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a sua influência, pela simples imposição dos dedos na borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta. Essa impossibilidade se torna, sobretudo, evidente quando 2 ou 3 pessoas tocam ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria necessária entre elas uma concordância de movimento realmente fenomenal. Seria ainda necessária a concordância de pensamentos, para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Outro fato, não menos original, vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da letra, segundo o espírito que se manifesta. E a cada vez que o mesmo espírito volta, repetindo-a. Seria, pois, necessário que o médium se tivesse exercitado em modificar a própria letra de 20 maneiras diferentes. E, sobretudo, que ele pudesse lembrar-se da caligrafia deste ou daquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria dos casos, sobretudo quando se trata de questões abstrais ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e às vezes do alcance intelectual do médium. Esse, de resto, geralmente não tem consciência do que escreve e, por outro lado, nem mesmo entende a questão proposta, que pode ser feita numa língua estranha ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Lembra que Mesmer usava perguntas mentais? Lembra? Que ele transmitia de uma sala para outra sala e a pessoa fazia as coisas, né? Tá aí, ó. Acontece, por fim, que a cesta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta, sobre um assunto absolutamente inesperado. As respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podem vir senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possa vir da mesma fonte. Essa diversidade de linguagem não se pode explicar,
senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Esse é o ponto a esclarecer e sobre o qual se encontrará nessa obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las dentro em pouco, e veremos se podem tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências. E vejamos o que eles nos dizem. Ok? Acho que a gente para por aqui hoje, né? Deu o horário. Interessante o cuidado de Kardec, né? De logo dizer é isso e pronto, acabou. Não, pois é, mas ele é metódico, né? Científico. Ele vai eliminando os obstáculos e ele não quer convencer ninguém. Ele está usando de ciências. Olha, então onde eu ele ajuda a gente a raciocinar. Justamente. Mas se você vai ser científico, você não pode ser dogmático, né? Você tem que chegar e dizer, olha, tal coisa é esse por esse motivo. Percebe isso? Ou seja, isso foi constatado. Pessoas em diferentes locais faziam a mesma coisa da mesma maneira. E eram todas causas inteligentes, né? Mesmo quando não perguntados, saía escrito aquela informação. Então, o Kardec ele percebeu que tinha inteligências superiores, mas que tinha inteligências também não superiores, né? Justamente. Isso aí E aí ele coloca aqui, ó, essas inteligências são humanas ou não? Tipo, né, tá perguntando, tá devagarinho o raciocínio, a gente vai raciocinando junto. Eu não tô aqui para dizer que é isso ou não, a gente vai raciocinando junto. É isso aí. Não, e humana se refere a inteligências que estão encarnadas, né? Humanas, que só o ser humano é um ser encarnado. Mas, né? Ou seja, isso aqui vem de alguém que está no plano da Terra ou vem de outro lugar? É uma pergunta que aqui no parágrafo acima você leu algo que de repente dá um entendimento de extraterrestres, né? Agora eu não marquei aqui a parte que você leu da parte de cima. Mas aí ele está só numa introdução, né? Ele não fecha a questão e ele não entrega a resposta. Ele está introduzindo o assunto para quem nunca soube o que era isso, né? A gente tem que ler isso aqui como se fosse a primeira vez que a gente lê, né? Tem que entender essa introdução como uma apresentação da obra, né? O que a gente vai encontrar. Eu penso assim, né? Aqui ele vai dar um resumo de várias coisas que já estão na obra, né? No próxima parte daí. Não. A gente faz então na aula que vem. Ok? A Dança das Rãs é realmente aquele projeto. Aquela ciência, experimento, né? Que todo mundo já fez no colégio. Eu até coloquei o link aí do Giovanni. Imaginei que fosse. Porque essa é uma experiência antiga para Dedéu, né? Que mostra como o organismo funciona, né? Você dá um choque elétrico, a perninha da rã. Eu já fiz isso. Aí a perninha da rã, se você der num lugar diferente, só uma mexe. Se der no outro, as duas mexem. A patinha mexe. Tudo na base do choque, né? Você vai dando choque elétrico pequeno e ela faz isso. Imaginei que fosse isso. Realmente eu não conhecia a expressão. Mas me remeteu para esse tipo de efeito, né? Que é mecânico, né?
Acaba sendo um efeito mecânico, né? Físico, né? Um efeito físico da matéria. Vamos lá, então. Estamos começando aí. Ok? Então, semana que vem vamos para os Continuamos textos, né? daqui. Resumo da doutrina dos espíritos. Aqui acho que ele vai fazer um apanhado. Ok, senhores. Certo. Até amanhã. Para quem vai amanhã. Tchau. Tchau, Tchau, então. Tchau, Rolim. Tchau, Satinho. Tchau, Rony. Tchau, mano. Tchau. Amanhã.